Então, viva Marco, é um prazer ter-te aqui. Hoje vamos falar com o Marco da Abreu, é um autor nosso, autor deste livro A Emergência das Sociedades Comuns em Portugal. Este livro é um livro que para nós é muito importante sobretudo no momento em que nós estamos, num momento que tem, enfim, algumas particularidades, como todos os momentos, mas este é o momento em que nós estamos vivos e que estamos a apreciar este mundo com alguma complexidade. E gostava muito de trazer algumas informações e alguma conversa sobre ti, sobre quem é o Marco, porque para algumas pessoas não fazem a menor ideia quem é o Marco. Para mim tem importância, porque foi o homem do João Sem Medo, entre muitas outras coisas, e que hoje é alguém que traz um livro que, do meu ponto de vista, vai ser um manual para o futuro, ou pelo menos um manual de entrada para uma série de práticas e uma nova forma de olhar o mundo. E eu gostava muito que tu trouxesses porque publicaste este livro, qual foi a tua motivação principal para publicar este livro? Olá, Gabriel. Olá a todos. Grato por teres feito este convite e podermos ir nesta viagem, que o livro, esta porta que o livro abriu, não é? Esta conversa que vem a partir da porta que o livro abriu. Hum, o livro, não é? Portanto, há várias respostas para a pergunta porque é que eu escrevi o livro, não é? Desde logo uma assim mais prática, porque tu andaste a insistir durante algum Uhum. tempo que eu escrevesse, pusesse em palavras e em folha alguma das perplexidades, algumas das experiências que fui fazendo e das perguntas que deram origem a essas experiências ao longo dos anos. Mas, algo maior de facto aconteceu há um pouco mais de um ano atrás, em setembro do ano passado. Eu estava a fazer um dos treinos de introdução às sociedades regenerativas e a equipa com que estava a fazer era uma equipa pequena, mas muito interessante, muito estimulante, com pessoas que estão a participar, por exemplo, na Value Flow ou no Crisos que a Dunia está a criar, no fundo que a Dunia está a criar, para converter empresas em empresas auto-organizadas. E estimulou-me imenso aquele ambiente, aquela equipa, estimulou-me imenso. E eu comecei a dizer, bem, eu preciso escrever, preciso de começar a pôr este material de forma escrita para dar às pessoas, para elas, quando saem aqui do programa, poderem ter apoio na aplicação disto nos seus contextos. Portanto, isto é tão estimulante e está a trazer tantos insights aqui às pessoas que estão a construir, aos construtores destes mundos de jogos, não é? Destes projetos que são de natureza regenerativa. E comecei a escrever, e quando dei por mim, surpresa das surpresas, eu tinha mais coisas dentro de mim do que pensava, e que era importante de facto pôr aquilo em formato de escrita, e começou um fluxo, e a sair toda aquela informação, que hoje corresponde ao tomo 2 do livro, não é? Esse tomo 2 do livro, e foi, uau, quando o escrevi, quando ele ficou pronto, foi mesmo incrível. Tipo, a sensação, uau, isto tem sido a minha experiência, isto tem sido a minha experimentação, são os mapas que me têm orientado nesta experimentação que já vai de 30 anos, quase 30 anos. São os mapas que eu fui conhecendo, que me foram iluminando o caminho e permitiram-me desenhar experiências novas. E depois, quando te mandei para ti, não é? A dizer para mim, sendo conselheiro da Bamboal, não me fazia sentido nenhum publicar outro livro, e sendo um livro sobre as sociedades regenerativas, portanto, não fazia sentido nenhum publicar o livro que não fosse na Bamboal. Portanto, quando mandei para ti portanto, digamos, o manuscrito, não é? Portanto, o draft do tomo 2, tu leste e disseste, olha, espetacular, isto é muito bom, isto que aqui está, e incrível, mas eu não vou publicar. E eu depois, pronto, perguntei-te porquê, e tu disseste, olha, porque faltas tu cá, não, não estás tu cá, não é? Portanto, sim, está cá as ferramentas que tu usaste, está cá os projetos e as experiências que tu descobriste, mas não estás tu cá, não está a pessoa, não está a pessoa que está por trás disto e tal. Então, fiquei com essa perplexidade, hum, e ficou presente em mim. Comecei a escrever o que hoje é o tomo 1, tanto mais na minha caminhada pessoal, que eu chamo No Caminho de Orion, usando a metáfora e a analogia da constelação de Orion, uma constelação muito associada
ao renascimento, ao renascimento e à morte, à transformação. Portanto, usei essa metáfora e algures parei, estava a ser desafiante escrever, parei, acabei por ir dar um salto, escrever o tomo 3, o atual tomo 3, e que chama a emergência, Portugal como a primeira sociedade de comuns, a possibilidade de Portugal ser a primeira sociedade de comuns, muito inspirado num livro do Freddy Silva que chama Portugal a Primeira Nação Templária, e que foi uma dádiva do Vasco Gaspar, não é? Eu faço meditação aos sábados Heartfulness com o Vasco ali em São Pedro do Estoril, e num dos sábados que eu chego lá de manhã para meditar, o Vasco tem lá um livrinho. Olha, eu acho que tu vais gostar deste livro, e foi de facto uma revelação esse livro, e ajudou-me muito a pôr em perspectiva a minha história na nossa história, na história de Portugal e na história do mundo, enquadrada nessas diferentes escalas. E, e, e foi muito interessante, foi muito estimulante. Porquê? Porque o tomo 3 é uma aplicação daqueles mapas do tomo 2 à realidade portuguesa. E toda a minha experiência, foi preciso toda a minha experiência para escrever aquele tomo 3. E é eu aplicar, uma forma simples de dizer é eu aplicar o modelo João Sem Medo, portanto, a estrutura e a aprendizagem do João Sem Medo a uma realidade nacional. Portanto, como é que o centro de inovação, o laboratório de inovação social, a comunidade que foi o João Sem Medo, o Social Lab, portanto, como todas aquelas componentes, a organização de comum, portanto, o João Sem Medo foi esse lugar todo, onde se experimentou todas estas coisas, onde eu tive a possibilidade de experimentar todas essas coisas, e outros tantos tiveram a oportunidade de experimentar partes destas coisas, não é? E então, de repente, fazer sentido disso e aplicar esses mapas a uma escala portuguesa, e como é que se sai daquele cantinho de Lisboa, e mesmo assim já foi a escala da cidade, portanto já não era algo desprezável, não, já era algo significativo para um universo que nós cobrimos um universo de cerca de 10 mil pessoas durante os anos que tivemos ativos, para um espaço nacional, e como é que se faz isso, desenhar, ou, criar escala, não é? E então esse foi o grande desafio do Tom 3, e eu gostei muito de fazer esse desafio, de aplicar aqueles mapas a Portugal, a dar esse sentido, de perceber quais são as estruturas, o que é que tem que mudar, que tipo de programas tem que nascer. E depois então é que voltei outra vez ao Tom 1 e a escrever o Tom 1, e o Tom 1 é uma síntese da minha vida, desde que nasci até agora, e onde vai enquadrar estes momentos que me levam nesta caminhada de transformação para as sociedades regenerativas, porque a primeira transformação que teve que acontecer foi dentro de mim. Eu considero que estou a cavitar a minha própria cultura. Cavitar é um conceito físico, que vem da física. Quando a gente deita água das pedras, por exemplo, ou outra água com gás no copo, ela faz aquelas bolinhas que sobem de baixo para cima, não é? Daquilo é ar, e há ar que aparentemente surgiu do nada, não é? Então esse fenómeno físico chama-se cavitar. Portanto, onde é criado um espaço e a bolha depois sobe e é dentro desse espaço. Então, a partir do nada criou-se aquela bolha e aquele ar, não é? Esse é o fenómeno do cavitar. Então, quando eu digo cavitar a minha cultura, quer dizer isso, quer dizer que a partir do nada eu estou a criar a cultura onde eu quero viver e da forma como eu quero viver, relacionando-me a partir do lugar que eu me quero relacionar e trabalhando nas equipas onde eu quero trabalhar, independentemente do que está à minha volta, não é? Se o que está à minha volta é uma outra cultura, ok, é a cultura onde eu quero estar é esta, e eu vou. Não sou o único a fazer isto, claro, não é? Nós podemos imaginar Tamera, as pessoas que estão em Tamera fizeram isto há 30 anos atrás, eles cavitaram uma cultura própria ali naquela zona, e hoje são cento e tal pessoas que vivem dentro dessa cultura e influenciam o seu meio à sua volta, não é? Estão naquele lugar e influenciam, estão aninhados naquele lugar e influenciam tudo o que está à volta, usando aqui uma distinção do desenvolvimento regenerativo. Portanto, foi esse caminho para eu cavitar a minha própria cultura. Quais foram as milestones importantes? Quantas vezes é que eu morri e renasci? Como é que eu me fui reinventando ao longo da vida, e como é que cada uma desses nascimentos e mortes contribuíram para eu estar neste lugar e estar neste contexto, o que é que eu aprendi com cada um deles, o que é que veio ao de cima, como é que eu me vi, por exemplo, tradicionalista ou pré-tradicionalista, como é que eu me vi
racionalista e como é que eu pensava nessa altura e desenhava as estruturas e desenhava a minha intervenção no mundo a partir desse lugar. Por exemplo, a empresa que criei, a Safira, ou o relacionamento que tive com a mãe dos meus filhos, ou a forma como eu trabalhava e estava nas relações de trabalho. Portanto, isso estava influenciado por essa maneira de pensar racionalista, para as estruturas meméticas daí, do que nós chamamos no livro a sociedade de mercado. E depois como é que foi feita essa evolução para as outras estruturas meméticas da sociedade de impacto, da sociedade regenerativa, o que é que teve que acontecer em mim, o que é que morreu, o que é que nasceu, qual foi o espaço. Vê-se o tomo 1 e ele abre um universo em mim, permite-me fazer a síntese, permite-me trabalhar a cura de mim próprio, trazer à consciência estes desafios, estas mortes, porque isto permeia tudo. Permeia a minha relação comigo próprio, permeia a minha relação com os meus, com as minhas parcerias amorosas, com a mãe dos meus filhos, com os meus filhos, com as pessoas com quem trabalho, com as pessoas com quem vivo. Portanto, tudo isto é transformado em cada uma dessas mortes, em cada uma desses renascimentos. E, portanto, a fazer sentido disso, trazer isso para cima da mesa e pôr-me ao serviço, não é? Trazer a minha história como parte do serviço. Quero-te dizer uma coisa, Gabriel, que acabou por se tornou evidente pós a escrita do livro e pós, em particular, começar a interagir com o livro, com o mundo, nas apresentações, nas perguntas das pessoas das leituras que fui fazendo também, foi começar a notar este padrão. Portanto, o livro hoje tem os 3 tomos. Tem a caminhada do Marco para este contexto, tem o que o Marco andou a experimentar, o tomo 12, e depois tem uma aplicação da aprendizagem, da síntese da aprendizagem a Portugal. Não é? E eu comecei a ver esta estrutura em muitas outras pessoas que estão a trabalhar neste universo do regenerativo e comecei a perceber que isso é uma distinção clara entre as pessoas que estão verdadeiramente a fazer trabalho para as sociedades regenerativas e as pessoas que estão ou na sociedade de mercado ou nas sociedades de impacto a conversar sobre o que são sociedades regenerativas. Então essa estrutura tornou-se clara para mim. Por exemplo, o Clinton Callahan, ele escreve, tem um livro que se chama No Reason, onde ele tem a história dele e mostra como é que ele fez o caminho para chegar às sociedades regenerativas. Ele é um dos meus iluminares, chamemos assim, é o criador do Possibility Management, que é uma das metodologias que o livro reporta. Depois tem o livro que reporta a coisa, por exemplo, Conscience Feelings, onde ele mostra os modelos e os mapas que ele descobriu em cerca de 30 anos, em mais de 30 anos de trabalho. E depois tem as aplicações às escalas. Há um livro que, por exemplo, se chama Sobre as Relações, onde ele aplica no contexto das relações entre amorosas, onde aplica aquele modelo e aquelas distinções todas para as relações amorosas. Depois tem o outro livro que é sobre as Bridge House, onde ele aplica a espécie de eco-aldeias. Portanto, uma Bridge House é uma espécie de uma eco-aldeia e aplica a essa escala da eco-aldeia como é que aquele modelo pode fazer sentido, como é que aquelas práticas podem fazer. E comecei a perceber isto no Charles Eisenstein, comecei a perceber isto no James Bandel, não é? Ele começa por escrever o livro ainda dentro da academia, a determinada altura diz não pode ser, eu tenho que vir para fora, isto não é consciente. E hoje, se nós formos ver os posts deles e a informação toda dele, o que ele está a reportar é a vida dele e como é que ele está a fazer aquela transição que o livro fala, que o livro dele, não é? O Juntos na Retura, no título português, que a Bamboal editou, fala. Portanto, eu comecei a perceber que os autores que estão verdadeiramente a falar de sociedades regenerativas começam por se mostrar como é que eles estão a fazer isso e implicar-se nisso. E é isso que dá a credibilidade para nós lermos o que eles vão dizer a seguir. Seja como, por exemplo, o Bandel fez com um estudo científico brutal do que é o colapso e de como é que nós estamos a viver o colapso nos diferentes sistemas da sociedade, não é? Ele foi à ciência, foi aos estudos científicos, ou seja, no meu caso, que vou pela experiência, vou buscar modelos e pessoas que nasceram dentro deste contexto das sociedades regenerativas, como a teoria U, ou Possibility Manager, ou desenvolvimento regenerativo, e é através da aplicação desses modelos que começa a emergir o mapa, começa a emergir uma síntese do que pode ser um caminho possível para estes mundos de jogos, para estes projetos regenerativos, e depois aplicar uma escala. No meu caso, eu escolhi a escala portuguesa, mas cada um deles tem a sua escala, não é? O Bandel está neste momento em Bali a aplicar uma escala local, a agricultura local, para agricultores locais, não é? Portanto, traz consequência, e de repente a gente tem gosto em ler estas pessoas.
porque elas não te estão a dizer como é que vai ser o futuro, porque ninguém sabe. E qualquer pessoa que venha nos dizer como é que vai ser o futuro está numa pura viagem no mundo de fantasia. Mas elas vêm dizer como é que funcionou a transformação, como é que elas fizeram. Aí no livro que tu mostraste tem uma escadinha, não é? E há aí um ponto-chave na escadinha, um degrau maior, que tem que ser saltado, que é entre a sociedade de impacto, não é? Está aí, está aqui a setinha, vê se até a setinha aí, entre a sociedade de impacto e a sociedade regenerativa, entre as sociedades de natureza egoicas, baseadas no ego, e as sociedades baseadas no eco, na ecologia, no ecossistema. E todos estes autores, reportam como é que foi este salto para eles. Como é que eles tiveram que fazer este salto ao nível pessoal para depois ir para o espaço coletivo, o espaço do grupo e do outro. Então é incrível, de repente, eu perceber que a estrutura do livro, a estrutura que tu, entre aspas, induziste, porque voltas outra vez a ser responsável por isso, porque quando eu apresento aquilo, apresento como 3 livros separados, e tu dizes, não, 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 isto até pode ficar com esta estrutura dos 3 livros, vamos chamar tomos, mas tem que ser publicado um só. Portanto, não funciona as pessoas comprarem um e não comprarem o outro, elas têm que ter os 3. Portanto, também voltas a ser responsável por essa edição. E acho, no outro dia a Isabel Prata Coelho dizia, olha, o trabalho do editor Gabriel foi espetacular, porque de facto tu escreveste, mas ele é que compôs isto que a gente tem aqui na mão, não é? E portanto ele fez um verdadeiro trabalho de editor para garantir que a gente tem é o melhor que tu tinhas para dar naquele momento, não é? Então eu também celebro isso e trago isso com essa clareza e celebro as palavras da Isabel Prata Coelho. Ela, aliás, está publicado no meu canal de Substack, fez um elogio ao livro incrível. Ela escreveu sobre o livro de uma maneira profunda, e um elogio não quer dizer que ela só está a dizer bem, ela está a ser verdadeira e autêntica em como é que o livro foi importante para ela e o que é que trouxe e o que é que ela sente que o livro ainda poderia ir mais além. É um texto muito bem escrito e que eu gostei muito de ler, e que foi muito importante para mim também lê-lo. Então, é isto que me leva a escrever o livro, é esta inquietude, é esta experiência, é este dizer, ok, há uma experiência em mim que neste momento está a ser vivida por poucas pessoas no mundo, mas que precisa ser vivida por muito mais pessoas no mundo, e que talvez o meu caso, o meu exemplo, a minha caminhada possa iluminar, não no sentido de dizer qual é a verdade, mas iluminar outros para também eles poderem fazer essa caminhada e fazerem as suas descobertas e partilharem com todos nós, porque é isso que torna interessante estar nestas comunidades que eu estava a falar, da teoria U, do desenvolvimento regenerativo, do possibility management, da teoria integral, é que a gente chega lá e as pessoas não têm verdades. Tem ali pessoas com imensa experiência, que fizeram imensas coisas, que experimentaram imensos lugares em diferentes escalas, mas elas não estão lá a dizer, olha, faz assim, é desta maneira, vai por aqui. Não, elas vêm dizer, olha, eu experimentei isto, com isto aprendi aquilo, tu, queres experimentar tu também? E eu experimento e venho e trago, olha, a minha experiência foi esta, aprendemos mais isto. E portanto está-se verdadeiramente a fazer aquele caminho de ir para um lugar novo, de forma consciente, ir para um lugar novo, que é desconhecido para todos nós, que não vamos arrogantes a achar que sabemos o que vamos fazer e como é que vamos fazer, mas vamos com esse cuidado. E o que é cuidado no caminho, e é isso que torna o processo tão divertido, é a relação. É a relação com os outros. E é isso que parece estar a ser comum em todas estas experiências de sociedades regenerativas. É de repente a gente descobrir que estar em sociedade regenerativa é, em primeiro lugar, estar em relação com o outro. Não importa o que é que está a acontecer à volta, desde que a gente esteja em relação, a coisa vai evoluir para um sentido que nutre o humano e noutra vida. E o Rob Hopkins, também outro autor, não é, que a Bambual publicou, com o seu livro E Se, tem um dito muito tocante nesta área, não é? Porque ele diz que como é que alguém lhe fez a pergunta como é que a gente se pode preparar para o que aí vem, para esta transição, para o colapso, como diz o Bandel, e ele diz a única coisa que nós podemos fazer é escolher o sítio onde vamos viver e as pessoas com quem vamos nos relacionar. E se a gente cuidar do sítio como deve ser, em respeito pela vida, pelo lugar e por aquilo que ele é, e cuidarmos uns dos outros, das pessoas naquele lugar, não importa o que vai acontecer à volta, porque a gente já tem o que precisa para fazer sentido da vida e ter uma vida plena. E o cada vez mais está-me a fazer sentido isso, de facto estar num lugar, conhecer as pessoas que estão à volta daquele lugar, gostar delas e elas serem importantes para mim, independentemente se são da minha família ou não, são daquele lugar, são as pessoas que são os meus vizinhos,
as pessoas com quem eu vivo todos os dias, que encontro na mercearia, que encontro nos diferentes sítios. E ter esses laços, ter de facto relações de importância e de significado, e depois a partir daí os milagres começam a acontecer progressivamente e a vida começa a ter um significado. E eu estou a descobrir isso, por exemplo, aqui em Carcavelos, com a comunidade de Bem-Estar e Saúde de Carcavelos, que é um conjunto de vizinhos que trabalham na área da saúde e do bem-estar, e que estamos a encontrar e a fazer coisas aqui para a população em geral, ou seja, para nós próprios, estamos a fazer de nós para nós, não é? E estamos a descobrir uma magia aplicando estes modelos que o livro fala. Portanto, é, a tua pergunta leva-me para este caráter de este livro precisava ser escrito por mim para eu próprio notar a essência do meu caminho. O que é que eu fui experimentando ao longo destes 30 anos, como é que eu fiz sentido, ou estou a fazer sentido disto, e colocar isto para os outros, para eles poderem fazer sentido da maneira que eles entenderem nas suas caminhadas também. E estou a descobrir coisas interessantíssimas. Vou terminar com este exemplo que me está a chegar atualmente. Portanto, um dos capítulos do livro, do tomo 2, é sobre equipas, e que faz uma síntese das explorações que eu fiz em equipa e de forma como cada um destes mapas trabalha o tema das equipas, porque é um tema nuclear, central nas sociedades regenerativas. Portanto, deixa de ser o indivíduo e as hierarquias para ser equipas, que são células que vão se agrupando umas das outras para formar órgãos, e os órgãos depois agrupam-se para formar o organismo. Nós somos, cada um de nós, cada uma da vida, mas nós em particular, somos trilhões de células em colaboração e não há uma hierarquia. Nós hoje já sabemos disso. E, portanto, temos uma economia a funcionar dentro de nós, temos uma sociedade regenerativa a funcionar dentro de nós, que é um exemplo extraordinário de milhões de indivíduos, de trilhões de indivíduos. Nós ainda não chegamos a este nível sequer nas sociedades fora. Nós não estamos a conseguir fazer sentido de uma sociedade de bilhões de indivíduos. Portanto, estamos a arrebentar, né? Se usássemos a imagem do que se está a passar no planeta Terra para o nosso corpo, nós estamos a implodir, estamos a acabar com a nossa própria vida e com as condições que criam a vida. E estamos na escala dos bilhões, ainda não chegamos à escala dos trilhões, mas o nosso corpo já são trilhões de células que aprenderam a fazer isso. Portanto, está na altura de nós aprendermos também a fazer isso e podermos aplicar à escala dos bilhões ou até mais curta. Então, as equipas são centrais nesta conversa. Portanto, é um dos elementos do mapa das sociedades regenerativas. Por incrível que pareça, quando eu escrevi, pronto, era mais um capítulo, como aqueles todos, e das coisas que eu descobri, mas neste momento parece que o fora, as pessoas que estão a ler o livro, parece que é nas equipas que estão a concentrar mais a sua atenção. Porque, por exemplo, o ISEG escolheu o livro para estar num dos seus módulos sobre equipas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro convidou-me para dar um módulo sobre equipas baseado nesse capítulo do livro, e portanto eu estou a fazer várias mentorias a vários projetos que são equipas, portanto mentorias a equipas e de como estar a equipa desta maneira ágil, auto-organizada, não hierárquica, não é, deste funcionamento, e portanto o tema das equipas de repente está a entrar, e quando eu escrevi Gabriel não era, se tu me perguntasses, não era o tema que eu ia destacar, não que destacasse nenhum, mas não, e de repente é aquele que está a vir. Aí é muito curioso notar isso, notar essas coisas, como por exemplo eu estou a ser convidado para ajudar a nascer equipas na área da saúde, que também nunca foi um tema que eu não percebo nada de saúde, cuido do meu bem-estar e da minha integridade, mas não era algo que estava no meu mapa. No entanto, esse convite está a chegar. Portanto, é aquilo que se põe no mundo e depois o mundo devolve coisas que nós não estamos à espera, e estar receptivo para isso está a ser muito interessante. Portanto, em síntese, este livro precisava ser escrito para eu fazer sentido do meu caminho e, a partir do sentido do meu caminho, descobrir as minhas próprias perguntas, as próximas perguntas que eu tenho para responder e que me vão continuar a fazer evoluir no caminho e na perplexidade. E essa já vem a partir de um lugar diferente, vem a partir desta partilha, desta interação entre eu e as pessoas com quem eu estou a trabalhar e com quem estou a colaborar, eu e as pessoas que estão a trazer os estímulos do livro e por aí fora. Portanto, esse é de facto hoje, é um olhar para trás, como diz o Steve Jobs, não é? Olhar para trás e ver assim os passos, o caminho a surgir e a fazer, porque eu não sabia que era esse que estava a acontecer. Pois, de facto, este livro traz algumas das coisas que nós, Bamboal, Portugal, tínhamos em mente e grato por isso, porque de facto este livro preenche aqui uma lacuna extremamente importante
na Bamboal e o nosso caminho também é o caminho das pedras e, portanto, também vivemos o caminho à medida que ele se nos apresenta enfim, em função daquilo que é possível viver e destacar. Uh, e este livro traz-me aqui uma pergunta que é para o cidadão comum, não é? Para aquela pessoa que de facto vive a vida, porque, enfim, tem as suas necessidades naturais, financeiras, sociais, familiares, etc. E para um cidadão absolutamente comum, de repente eu vejo emergência das cidades comuns. Mas depois tu falas várias vezes no que são, ou melhor, falas várias vezes na regeneração. Eu não faço a menor ideia do que é uma sociedade regenerativa. Eu não sei o que é uma sociedade regenerativa. Eu vivo a minha vida no dia a dia. Tu aqui no teu livro falas nesta escada, falas, não sei se está visível ou se não, mas Está visível, falas sim. no mercado, falas no impacto, falas nas sociedades regenerativas ou nas regenerativas e nos comuns. E de repente eu olho para isto e disse, ok, mas isto é um caminho, onde é que eu estou? Eu como cidadão comum, não é, que vivo a minha vida, enfim, que tenho as minhas preocupações, os dilemas, as minhas dificuldades, os meus sucessos, os meus êxitos, e tenho um caminho profissional, porque de facto tenho percorrido esse caminho, enfim, em função da vida e em função das minhas escolhas. A pergunta é, onde é que eu estou? Porque é que eu tenho que ir para a regeneração quando eu posso estar numa sociedade de mercado ou de impacto? Eu não faço ideia se estou numa sociedade de mercado ou de impacto. Não conheço Uhum. esses termos, não conheço o que é regeneração e não conheço o que é uma sociedade de comuns. Tu consegues Uhum. esclarecer isto um pouco enfim, para nós percebermos o que é que está aqui presente? Sim, vou tentar fazer esse. Grato pela tua pergunta. Olha, desde logo começo por responder por mostrando onde eu estou. Eu pus aí claro onde eu estou. O bonequinho que está aí na capa, que vai se encontrar nessa escada, que se vai encontrar no mapa da Terra. Portanto, é onde eu estou, é onde o Marco está, não é? Portanto, e o Marco está aí nesse ponto de transição, nesse lugar. E, portanto, cada um terá que encontrar o sítio onde está e o caminho onde está. Essa estrutura, que é aí no caso está com 4 níveis representados, sendo o comum o mais alto, veio a partir da teoria U do Otto Schammer, que quando sistematizou, quando estava a elaborar a teoria U, fez aquilo que chamou, portanto, aplicou o framework do iceberg, que é um framework muito conhecido do pensamento sistémico, aplicou o framework do iceberg à sociedade no seu todo e fez surgir esses 4 sistemas operativos, que ele chamou o tradicional, a de mercado, o de impacto e a regenerativa. Os 4 sistemas operativos da sociedade. Isto é uma analogia com os sistemas operativos dos computadores, a dizer assim, as nossas sociedades, no sítio onde elas estão, seja as empresas, seja em cada país, a nossa cultura, tem um sistema operativo, tem uma forma de pensar que está na base de tudo e que contamina todas as coisas que estão em cima. Né? E aqui, antes de explicar isto que o Otto está a trazer, quero trazer uma distinção, que é a distinção entre aquilo que é desenhado pelo ser humano e aquilo que é dado pela natureza. Né? Portanto, quando nós vemos uma árvore, a árvore é a natureza que cria. E se aquela árvore é uma macieira, ela dá maçãs. Não há nada a fazer. Mas conceitos como o trabalho ou o dinheiro não são coisas que nascem nas árvores. Nem são árvores, não são vida. São coisas que os humanos desenharam, criaram, para, em qualquer contexto, facilitar a ligação entre os humanos. Então, há uma distinção que o livro apresenta que se chama mundo-jogo, e mundo-jogo é tudo aquilo que é desenhado pelos humanos. Qualquer coisa que seja desenhado pelos humanos e que tenha um conjunto de regras com que vai funcionar é um mundo-jogo. E esta distinção ajuda a criar a ideia com aquilo que não é criado pelo humano. Aquilo que é a natureza a fazer. As rochas, as escarpas, as praias, tudo isso foi a natureza que fez. O mar, a chuva, versus aquilo que o homem fez. Não é? O homem fez o trabalho, a noção de sociedade, criou o carro, criou a roupa, criou a sua habitação. Tudo isso são coisas, são mundos jogos que o homem criou. Então, temos esta distinção importante. E ela é tão importante que nas da natureza é muito difícil mexer, nos ciclos da vida eu não consigo alterar assim tão facilmente os ciclos da vida, não é? E os ciclos da natureza, os ciclos das estações e por aí fora. Naquilo que nós desenhamos, é possível mudar tudo aquilo que nós desenhamos. Os mundos de jogos, se a gente desenhou de uma maneira, pode desenhar de outra, não é?
E, portanto, o mundo de jogo, para ser muito simples, é, por exemplo, a gente mandar uma carta, ir aos serviços postais, mandar uma carta. E tem um mundo de jogo, se queres mandar uma carta lá, pões um envelope, pões o remetente, pões o destinatário, e se cumprires aquelas regras, a carta chega ao seu destinatário. Não é? Então, isto é um mundo de jogo. Então, este mundo de jogo é a forma como os humanos trocam valor entre si e estruturam as sociedades. Quer dizer que um banco é um mundo de jogo, quer dizer que uma relação é um mundo de jogo, quer dizer que o setor da energia é um mundo de jogo, a companhia que fornece energia é um mundo de jogo. Portanto, e este ajuda-nos a decidir entre o que é desenhado e o que é emergente. Não é? Então, quando o Otto o que veio fazer é dizer assim, olha, estas coisas que estão a ser desenhadas, estas coisas que nós estamos a desenhar, como por exemplo as empresas, ou os Estados, ou a cultura, ou os nossos bairros, ou a nossa casa, elas têm uma forma de pensar na sua base. E então ele caracterizou 4 formas de pensar. Aquela que ele chamou a tradicional, e que quem vive em Portugal viveu a tradicional durante o Estado Novo e os primeiros anos da democracia. Portanto, e é uma forma de pensar muito assente, no caso português, no catolicismo e nas ideias do catolicismo. Chegamos à hora, ao domingo temos todos que estar à mesa e jantar, a almoçar em família, vamos à missa, os valores são conservadores. Portanto, era isso. Vivia-se uma pobreza mais ou menos por toda a sociedade, não havia excessos, não era uma cultura de excessos. Portanto, era uma maneira de pensar e os sistemas sociais foram desenhados em torno daquilo. Era uma hierarquia, um setor, tipicamente, o setor público. Portanto, e a coisa desenhava-se, tudo aquilo emanava, toda a relação entre as pessoas, os mundos de jogos, estavam emanados com aquela forma de pensar. Não é? E nós reconhecemos imediatamente. Por exemplo, se a gente pensar hoje, nos dias de hoje, estruturas que estejam com essa maneira de pensar, claro que vamos ver algumas famílias que vieram ainda desse tempo e que têm essas maneiras de pensar, e as polícias, os militares, muitos deles ainda funcionam com esta estrutura mais bem definida, embora também eles tenham feito o seu progresso e a sua evolução para o nível seguinte. E o nível seguinte chamou-se as sociedades de mercado, são formas de pensar. E o que é que tem aqui? Em vez de ter um setor, passamos a ter dois, entre o setor privado a funcionar, as empresas e o privado, e é um mercado, em vez de ser a hierarquia e o controle, é um mercado que faz a distribuição e a coordenação social. Portanto, a gente passa a ter mercados para tudo e mais alguma coisa. Temos o mercado da habitação, o mercado do trabalho, o mercado da saúde. Portanto, são os mercados que fazem toda essa, o mercado de educação, que tudo fazem a coisa, incluindo a segurança interna, já tem um mercado, não é? Porque há entidades privadas que têm segurança, as câmaras municipais têm as suas polícias, há a Polícia Nacional, há a GNR. Portanto, de repente passou a haver uma quantidade de players e autores que estão naquele mercado, em determinados contextos, a concorrer uns com os outros. Portanto, é a concorrência. Então, enquanto no primeiro um setor, aqui são 2 setores, e foca-se muito mais na eficiência, nas saídas do processo, enquanto no outro estávamos mais focados nos inputs, naquilo que entrava no processo. Porquê? Porque nós não tínhamos ainda grandes estruturas, estávamos a criar as grandes estruturas nas sociedades tradicionais, enquanto as sociedades de mercado já nascem sobre aquilo, já nascem com as estruturas, vão se focar em outra variável, que é o que a gente consegue produzir com aquelas estruturas, não é? E pronto, isso criou uma determinada forma de atuar, que é a base da cultura moderna, é essas sociedades de mercado, e que nós estamos a ver que era relativamente cego, porque a variável que optimizava na saída era sempre a mesma, era o lucro. E isso gerava uma quantidade de coisas que não funcionavam bem, não é? Portanto, a gente produz uma agricultura industrial e é ok, é fixe, traz alimentação para muitas pessoas e põe em cima da mesa, mas tem um senão. Os solos estão a ficar empobrecidos, são monoculturas, portanto, estão baseadas em monocultura e na industrialização da vida. Portanto, as plantas estão industrializadas, os animais estão industrializados. Há um indicador que a mim me assusta completamente, que é 95%, apenas até 5% dos animais existentes no mundo são selvagens. 95%, mais de 95% dos animais que existem no mundo são para alimentação humana. São criados nas chamadas quintas de animais, né, nas fábricas de animais, para alimentação humana. E metade dos antibióticos que se vendem no mundo são para estes animais. E mais de metade, cerca de metade sensivelmente da produção que se faz de uma quantidade de elementos, como de trigo ou soja ou de outras coisas, são para alimentar estes animais.
Então isto é uma insanidade. A gente de repente está metidos numa coisa deste género e ninguém está com noção de que estamos neste lugar. E isto foi as sociedades de mercado que criaram. Portanto, elas trouxeram determinados resultados e estes são de uns. Então, a partir deste lugar, mais ou menos há 50 anos, depois agora depende de onde é que se põe a data, mas 50 anos é uma boa data porque fez há 50 anos atrás a publicação de um livro, do Small is Beautiful, ou da publicação do relatório dos limites do planeta. Portanto, estão aqui importantes marcos que dizem que tínhamos que pensar de forma diferente. Há 30 e tal anos atrás veio a hipótese de Gaia, do Lovelock. Portanto, isso é uma abertura de mente. Portanto, uns podemos pôr que foi há 30, que foi há 50, mas andará por aí. A malta começa a dizer, epá, não chega a viver numa sociedade de mercado, nós temos que começar a inverter isto. E aquilo que nós estamos a chamar, que os economistas chamam as externalidades negativas, que é estes impactos todos que se criam nas populações, na poluição, nos resíduos nucleares, que são as próximas gerações que vão estar, no plástico e na degradação que está a acontecer nos países do Sul, por virtude daquilo que os países do Norte consomem. Isto não pode acontecer. A gente tem que pôr estas externalidades para dentro, temos que começar a puxar estas externalidades. Então aí começa a nascer uma nova forma de pensar, que está chamada, que o Otto lhe chamou de impacto, onde já não vale pôr as coisas para fora. Eu tenho que internalizar. Portanto, de repente nascem as redes, e as redes têm um poder negocial completamente diferente. O terceiro setor aparece aqui, estas ONGs, as organizações não governamentais, os ativistas vêm para cima da mesa, não é? Começa a haver ativistas que se amarram aos barcos para não matar baleias, não é? Greenpeace, é disso que estamos a falar, por exemplo, e vêm dizer, não, pá, não pode ser. A gente tem que cuidar das pessoas que têm menos acesso ao mercado de trabalho, das pessoas que têm menos acesso à habitação, dos animais que não têm voz, dos solos que não podem continuar nesta degradação, por aí fora. E começam a nascer ativistas em todas as áreas que o mercado está a externalizar e começam a trazer para dentro das sociedades estes temas. E é isso que nós estamos a ver emergir agora. Portanto, nós vivemos em Portugal, eu diria que um marco importante foi a publicação da economia social. Já tinha começado o setor antes, claro, mas essa publicação é o reconhecimento de que está, de facto, a nascer uma nova estrutura memética em cima da mesa, enquanto nas de mercado é a publicação das leis de mercado, o primeiro governo do Cavaco Silva, que institucionaliza isso. Claro que ele já estava cá há mais tempo, não é? Mas ele institucionaliza isso a partir dessa data, e a gente assiste às privatizações, essas coisas todas. E, portanto, agora o que estamos a viver são as sociedades de impacto, que em Portugal eu diria que andarão perto dos 20 e tal por cento, nos países nórdicos, Canadá, Holanda, está mais evoluído, mais perto do metade, dos 50%, eles estão um pouco mais à frente, mas é essas estruturas que estão vigentes hoje, assentes sobre as estruturas de capital, mas que dizem, olha, temos que internalizar estas coisas e começar a lidar com isso. Portanto, o terceiro setor é vital nesta conversa. E o que o Otto começou a dizer foi que está um quarto a emergir. E que esse quarto é completamente diferente dos outros para trás. Porque para já deixa a hierarquia de base, constrói-se sobre as redes, é ecossistemas em colaboração, está completamente focado na vida e nas condições de manter a vida. Porque o impacto basicamente vem dizer vamos parar de fazer porcaria. A gente anda a fazer porcaria há vários anos, vamos deixar de fazer porcaria. E a malta do regenerativo vem dizer, olha, não chega só a deixar de fazer porcaria. Nós temos mesmo que começar a recuperar a porcaria que já fizemos. As minas que estão abandonadas precisam ser recuperadas. As pedreiras que estão abandonadas precisam ser cuidadas. E os bairros onde as pessoas vivem de forma deprimida têm que acabar isso. A gente tem que criar condições nos bairros para as pessoas terem natureza perto e poderem ter escolas perto e condições para os seus filhos, porque senão eles vão continuar a ser guetos de exclusão e não de inclusão e vamos criar problema. Portanto, de repente, este pensamento todo, estas formas de pensar, começam a estar em cima da mesa. E é o que nós estamos tendo a viver nos últimos 20 e poucos anos aqui em Portugal. Começamos a ver, por exemplo, o bairro onde eu moro começou a ter imensos espaços verdes, ele não foi desenhado assim. Hoje tem hortas urbanas, ele não foi desenhado assim. Hoje tem uma linha de transportes públicos gratuita para a população que mora aqui. Isso não foi desenhado assim. Portanto, esta é a sociedade de impacto a se fazer manifestar no meu bairro, no meu dia-a-dia, aqui ao lado, não é? E estamos a ver esses memes a acontecer. E os regenerativos vêm dizer, olha, sim, isso é tudo muito importante, mas precisamos recuperar todos os danos que foram feitos e mudar mesmo a forma de pensar, porque não podemos continuar a consumir aquilo que estamos a consumir. Porque o impacto está a medir, portanto, a malta da sociedade de impacto está a medir que nós estamos a consumir 1,7 planetas. É que isso não funciona.
Nós só temos um e já estamos a consumir 1,7. Isto é muito simples. Quando a gente chega a abril de cada ano, já consumimos o que era para esse ano. E estamos a fazer isto há vários anos consecutivos, há várias décadas consecutivas. Portanto, o limite está lá. Então é isto que os regenerativos vêm dizer. Epá, não pode ser. Nós temos que redesenhar os nossos estilos de vida para eles continuarem a ser significativos, portanto, vidas de propósito, as pessoas estarem felizes e viverem felizes, mas não estarmos a arrebentar com o planeta e com a vida, porque nós somos vida e somos o planeta. Sem ar, sem água e sem solos, nós morremos. Isso é vida. Não é? A base de toda a vida vem do sol. A base de toda a vida é o ar que é criado pela vegetação e pelos sistemas mar-terra. A base de toda a vida é a riqueza e a vida que está nos solos, nos microbiomas dos solos. Não é? Nós estamos a extinguir 100 espécies por dia. E quando se diz 100 espécies, as pessoas, pelo menos eu, quando ouvia pelas primeiras vezes, ia para aquele lugar de são espécies grandes que a gente vê. Não, são espécies que não se veem, são microscópicas, são espécies do sol, são espécies de insetos, são espécies de plantas que estão a desaparecer todos os dias e são 100 por dia. Isto está a desaparecer. A gente não vê, mas está a acontecer. E o que nós estamos a começar a ver é cada vez mais doenças. Porquê? Porque o microbioma é menos diverso, começam a aparecer tipos de vírus e de bactérias que antes não apareciam porque havia uma riqueza que os eliminavam e incluía. Agora eles estão-se a tornar mais visíveis porque já não têm, entre aspas, as redes de predadores ou de ciclos fechados que antes existiam. Os ciclos estão-se a abrir todos. E, portanto, começam a haver coisas que começam a prejudicar a vida à volta. A vida está a procurar novo equilíbrio, não é? Então é isto que vem para cima da mesa de repente que os regenerativos estão a trazer, dizer nós precisamos cuidar destes ciclos todos. E com a hipótese de Lovelock diz a Terra é viva. Já não é só a bola que roda, que dá para pôr satélites no ar e a gente ter internet. Não, não, não. A Terra é um sistema vivo. Ela tem clima e tem ar e tem não sei o quê, e as bactérias passam de um lado para o outro e tal, e a malta precisa cuidar deste sistema vivo como qualquer outro sistema. E neste a malta quer dizer os bilhões que nós somos. Então, se eu sou um cidadão comum, eu estou a ver estas coisas todas a mudar. Eu estiver, no meu caso, aconteceu a passagem do tradicional para o mercado e do mercado para o impacto aos meus olhos, e agora estou a assistir e ser autor do impacto para a regenerativa, portanto, tudo isto aconteceu nos meus 54 anos de vida. Se eu for o meu pai, não é, e tiver nos 80 anos, 70 e tal, 80 anos, eu vivi estas coisas todas, eu vivi isto tudo, e eu consigo me relacionar na vida com estas formas de pensar. Era assim que no tempo do Salazar se pensa. Era assim no tempo do Cavaco que se pensa. No Guterres, era assim que se pensava. Então, estes nomes que estamos a dar têm esta religação direta com aquilo que as pessoas estão a viver. E claro que as pessoas ainda não sabem o que é o regenerativo, porque ele ainda não está, é muito pequenino, é incipiente, não há nenhuma cultura do mundo, nenhum país no mundo que seja regenerativo. Portanto, há experiências, exemplos dentro de cada país, mas não há nessa escala, portanto é normal que as pessoas não conheçam, está nascente ainda, está nascente, mas nestes anteriores as pessoas já reconhecem. E é sobre esses que a gente quer construir e quer pôr estas referenciais em cima. Então, como é que eu sei que eu não estou a ser regenerativo? E isto nós não temos maneira de ver isso. Portanto, o livro traz um framework para isso, para eu poder perceber como é que é o que é a forma de pensar em cada um destes, e eu depois poder distinguir o que é de impacto, o que é regenerativo, o que é de um lado, o que é do outro. E ele mostra, defende que há um outro sistema a emergir para além do regenerativo. Portanto, dentro daqueles projetos que já estão na regeneração, a aplicar aquele pensamento regenerativo, que nós podemos dizer pensar da mesma forma como os sistemas vivos pensam, como um coral ou uma floresta. É uma imagem mais poética, mas que ilustra o que quer dizer isso de estar no lugar da regeneração. É pensar como uma floresta. Quer dizer que ela pensa no indivíduo, mas também pensa no coletivo. E isso é muito interessante a gente entrar aqui na lógica do bem-estar, e eu já lá vou. Então, nesses projetos que estão há mais tempo, por exemplo, Tamera está há 30 anos a fazer essas experiências, eles começaram a perceber que não chega só àquela estrutura de estarem em colaboração e de recuperarem qualquer coisa. Eles precisam ir mais fundo na intencionalidade do que estão a fazer. Portanto, têm que trazer o propósito para cima da mesa, e esse propósito tem que estar diretamente alinhado com os bens comuns, com todos aqueles bens que são necessários à vida e à boa vida, okay? E de todas as vidas, não só dos humanos.
de toda a vida, porque a vida dos humanos depende de toda a estrutura de vida que existe no planeta. Então isso tem que ser cuidado. Isso é o bem comum. O propósito tem que estar alinhado com o bem comum. E eles começam a perceber que a estrutura de propriedade, o mundo de jogo da propriedade não funciona. Porque é um mundo de jogo que retira, leva as pessoas a fazer coisas completamente diferentes, porque ele foi desenhado para as estruturas de mercado. Ou dito de outra maneira, as estruturas de mercado bebem e potenciam o conceito de propriedade que o Locke criou. E nós continuamos aí. Enquanto os regenerativos estão a dizer, olha, isto tem mesmo que mudar. A forma como nós pensamos propriedade tem mesmo que mudar. Porque senão o que nós vamos estar sempre a gerar é problemas destes, é problemas destes, é problemas destes. Não é? E eles, como foram mais à frente, começaram a lidar com esses problemas. Então, um dos temas que tem que mudar é a forma como se governa as estruturas e de quem é a propriedade. E aqui está muita gente a experimentar, quer na área das organizações, quer na área da terra, da propriedade da terra. Mas isto é tocar, é ir à base, à gênese da cultura patriarcal, não é? É uma cultura que é milenar, não é? Nós já estamos com pelo menos 3.000 anos desta cultura, é ir à base da cultura patriarcal e à base da cultura capitalista, porque o capital está assente sobre essa ideia de propriedade. Todo o setor privado ou setor público quer dizer propriedade. O setor público é o Estado, que é proprietário, e o setor privado são os privados, as pessoas e as empresas que são proprietários. Portanto, é o tema da propriedade que está na conversa. Enquanto os regenerativos estão a dizer, atenção, não pode ser a conversa, não pode ser sobre propriedade, tem que ser sobre vida. Não é? Porque eu, quando olho do espaço, não é? Quando houve aquela mudança de perspectiva, porque fomos para o espaço e vimos pela primeira vez a Terra de lá de cima, ninguém viu fronteiras entre países. Não está lá, não se vê. É uma construção que nós inventamos e essa construção é determinante porque ela que define a propriedade. Neste cantinho aqui, que chamamos Portugal, o proprietário é o Estado português. Naquele ali já não. Portanto, uma pomba, se está do lado de cá, é portuguesa, se está do lado de lá, é espanhola. É uma chatice, não é? Portanto, isso é uma chatice, isto é uma confusão. Então, a vida não respeita isso. A água não respeita essa coisa da fronteira, não é? Os nossos rios, a maior parte dos nossos rios nascem em Espanha, não nascem em Portugal. Quer dizer, isto depois cria aqui umas confusões interessantíssimas aqui por estes construtos que nós fizemos. E o que a malta está a dizer do regenerativo é dizer, olha, lamento, mas a vida tem muito mais prioridade com isso. Então nasce o conceito das biorregiões, é preciso cuidar da biorregião e da vegetação e da flora e da fauna que existe naqueles sítios. Portanto, tudo isto vem para cima da mesa e é essa maneira de pensar regenerativa. O que o livro dá ajuda as pessoas a terem distinções, para quando elas olham para os mundos jogos, elas poderem ver e dizer assim, este é de impacto, ou este é de mercado. E mesmo que a linguagem, mesmo que um deles esteja a dizer regenerativo e não sei o quê, ela olha e vê, ele estava a usar a palavra regenerativo, mas ele é de impacto, ou ele é de mercado. Não é as palavras que estão a usar, então o livro dá-nos essas estruturas a partir da experiência para nós conseguirmos distinguir, para cada um dos cidadãos poder distinguir e a partir desse lugar ser um ativista. E é aí que entra a ideia dos comuns, não é? Cada um assume responsabilidade pela vida que quer viver no seu lugar com os outros. E isso é o que está a começar a emergir como o passo seguinte, a coisa seguinte. Eu quero terminar, Gabriel, com este tema do bem-estar. As sociedades, o bem-estar não é uma coisa nova, todas as formas de pensar sociedades tiveram o bem-estar na conversa. As sociedades tradicionais tinham o bem-estar coletivo. O comunismo, o capitalismo pensou, os ismos todos, não é, que a gente tem em cima da mesa, pensou no bem-estar coletivo. Quando entra a mecânica de mercado, ela vem dizer, não, olha, não chega só a pensar no bem-estar coletivo, os indivíduos também têm que ter bem-estar. E de repente a gente salta do bem-estar coletivo, que era só o bem-estar coletivo, para o bem-estar individual, só o bem-estar individual. E esquecemos agora o coletivo, e então temos os milionários, esta malta toda, que são os grandes heróis do dia, e que cuidam do bem-estar, e que pensam no bem-estar, e as empresas... O que a malta do impacto vem dizer, não, pá, é porreiro, essas coisas estão para trás, mas há mais bem-estar que temos que ter. O bem-estar da vida e o bem-estar do planeta têm que estar na conversa. Senão isto não funciona. E entram com esta coisa toda. O que os regenerativos vêm a dizer sim, isso é importante. E nós temos que arranjar uma forma de casar isto tudo. O bem-estar coletivo, o bem-estar individual e o bem-estar da vida e do planeta têm que estar sentados todos à mesa. E não podem ser separados e ser só a variável a optimizar em cada um deles, como fizeram as atrás. As tradicionais, as de mercado e as de impacto, optimizaram uma delas. Os dos regenerativos têm que dizer não. As três têm que estar na equação, senão isto não vai funcionar.
E este é que é o grande desafio atual. Como é que nós criamos sociedades que, ao mesmo tempo, estão a cuidar do bem-estar individual, do bem-estar coletivo e do bem-estar da vida e do planeta. E este é o grande desafio que a malta está a ser convocado e que o livro convoca as pessoas para virem refletir. O livro não é um livro de respostas. É um livro de perguntas. É um livro de muitas perguntas. E para cada um fazer no seu contexto onde está, eu sou juiz, eu sou médico, eu trato dos lixos, eu trato das águas, é indiferente onde eu estou na polícia, eu estou no clero, eu estou na prisão, é irrelevante onde eu estou, o sítio onde eu tenho que fazer perguntas. Porque é essas perguntas que me vão levar a experimentar as coisas seguintes, em conjunto com os meus pares e com os meus concidadãos, para nós podermos ter qualquer coisa de diferente que realmente preserve a vida e preserve a nossa forma de viver neste planeta e potencie toda esta beleza que nós temos para uma vida com sentido, com propósito. Não é esta coisa de... Há muito esta ideia, não, este vem a hecatombe e nós vamos ter uma vida... Não, nós queremos ir para a frente. Nós queremos continuar a ter boas relações humanas e uma boa vida humana. Não precisamos, se calhar, ter este desenfreado consumo, este uso excessivo de recursos para ter essa coisa. É o que alguns estão a demonstrar com isto. E a ciência está a chegar lá, felizmente. A psicologia positiva veio demonstrar que a felicidade tem um teto. Portanto, há um limite para a felicidade. Ela cresce, cresce, cresce até um determinado momento, mas depois tem um teto. E esse teto não está dependente dos recursos materiais. Portanto, os recursos materiais são uma parte, mas a partir de um determinado momento eu posso ter muito dinheiro, mas a felicidade não muda. Okay? E, portanto, é isto que a ciência nos começa a indicar e que nós precisamos criar, de facto, sociedades que sejam muito mais justas. Justas aqui não é no sentido de nós temos de tirar uns para dar a outros, não é nada desta coisa, é por desenho serem justas, por participação serem justas. Não, que está no desenho, não tem a ver com a construção da esquerda ou da direita, que é uma conversa muito que vem do tradicional, passou para o mercado, no impacto, felizmente, ela já se começa a dissipar e que nas regenerativas não faz qualquer sentido. Não está já dentro da mecânica pensar, a polaridade está, as regenerativas consolidam as polaridades. Portanto, elas sabem o que é que sabem lidar com as polaridades e não estão reféns da polaridade, por exemplo, a esquerda ou partidária, ou do bom ou do mau, para dar uma moral. Então, elas reconciliam, elas reconhecem que as polaridades são parte do motor da vida, são como a vida faz a sua próxima evolução. Então, é aqui que nós nos situamos, é aqui que o livro vem pôr a matriz e vem trazer, não por uma perspectiva teórica, mas por uma perspectiva experimental. Portanto, vai ver o que é que a malta já anda a fazer e a experimentar, quem é que anda a fazer isso em Portugal, quais são os problemas que está a ter, o que é que está a aplicar, como é que está a fazer isso e traz isso para cima da mesa. E põe isso de maneira a que outros que queiram fazer isso agora, que queiram desenhar os seus mundos de jogos ou transformar os seus mundos de jogos, possam ter ali um mapa para se guiar. Não é um mapa de uma verdade, é apenas um guiar naquele contexto e aprender a partir do exemplo de outros que está. E é essa a matriz que o livro traz, e é dessa maneira que fala com todos nós, com os comuns, não é? Com todos nós. Portanto, embora pareça um tema intelectual ou académico, ele é um tema do dia a dia. Ele é um tema que cada um de nós, independentemente da escolaridade e do sítio onde nasceu, está a sentir todos os dias. Está a viver todos os dias, com as consequências da forma de pensar e com as consequências de uma determinada forma de fazer. E até agora, o meme que vai até às sociedades de impacto é alguém cuida. Alguém cuida. A Câmara cuida, o Governo cuida, o condomínio cuida, alguém cuida. E o que começa a entrar agora é eu cuido, eu cuido, eu cuido, tu cuidas, ele cuida, eu cuido. É uma responsabilidade individual a partir de mim e daquilo que é importante para mim. E vamos em conjunto. Eu vou descobrir outros que, como eu, querem cuidar daquele tema e vamos mesmo cuidar dele e fazer o que é que tem a acontecer. E, portanto, a responsabilidade deixa estar fora, numa terceira parte, e o que muda nestas sociedades regenerativas e de comuns é a responsabilidade de passar a estar dentro. Não é? Eu cuido. Eu sou parte da solução. Eu não sou parte do problema. Eu sou parte da solução. Porque até aqui eu sou parte do problema, eu estou a gerar o problema com todos os outros, e é assim uma coisa indefinida, porque eu os outros todos, e eu nem consigo ver, o meu lugar lá parece uma gota d'água no oceano. Aqui do outro lado não, aqui do outro lado eu estou a criar o problema, eu tenho a solução.
Né? Então muda completamente a estrutura. E, portanto, nesse sentido, não há ninguém que esteja fora. Não há ninguém que esteja fora. Seja de esquerda, de direita, radical, não radical, populista, não populista, nascido na cidade, nascido no campo, velho, novo. Não há conversa, não há forma de dividir os humanos e a vida para pôr fora. Todos estamos dentro, todos vamos ganhar ou perder com a forma de pensar que usarmos aqui. E o caminho que está certo, mais ou menos, se a gente continuar para esta linha, é o planeta põe-nos a correr daqui para fora. Dá assim uma vassourada e diz, já está, acabou. Né? Tipo quase vírus. Né? Uf, já está. A outra possibilidade é nós harmonizarmos com a vida e descobrirmos uma maneira de vivermos em integridade com a vida e veremos o que é isso. Então, essa linha aí do meio quer dizer isso. Não é? Quer dizer, para mim, a partir da minha experiência, é isso. Muito obrigado, Marco. Foi uma excelente conversa, a primeira de várias, assim espero, e obrigado por ter estado presente. O tempo agora não vai durar mais, vamos encerrar aqui, mas para mim eu encerro com 3 pontos, com uma continuidade que é crucial. Nós precisamos trazer este tema para cima da mesa, foi com muita vontade e interesse que trouxemos este livro para, de facto, nós estarmos na ponta da lança da transição, da mudança para um outro paradigma, para uma outra narrativa, que nós precisamos de trazer rapidamente a consciência, o modo, a perplexidade, as questões, as dúvidas, as interrogações, e sim, e encontrar naturalmente uma comunidade próxima de nós, percebermos o que é que temos à nossa volta, onde é que nós nos situamos, o que é que nós pretendemos e, enfim, sendo possível, desenhar ainda um outro futuro para nós e para os nossos ancestrais. Obrigado, Marco. Foi um prazer e até já. Grato, Obrigado. Gabriel. Até Grato pela já. possibilidade de conversar. Obrigado. Até já. Foi um prazer.